Então, boa tarde a todos. Nós estamos iniciando mais uma live organizada pelo Núcleo de Estudos em Inclusão, as disciplinas de Construção de Recursos Acessíveis e Educação Inclusiva, do curso de graduação e do mestrado em Ensino de Ciências. Dando continuidade às discussões no campo da surdez, nós já conversamos sobre curso de letras libras, nós já conversamos sobre ensino de inglês e de espanhol para pessoas com surdez, e hoje nós vamos trabalhar com o ensino da língua portuguesa, né, como segunda língua para alunos surdos. Está conosco o professor Rogers Rocha, que é professor adjunto da Universidade Federal de Pelotas, professor do curso de letras libras. Nós, desde já, professor, queremos agradecer a sua participação, né, que muito nos honra, e tenho certeza que muito vai colaborar para a formação dos nossos estudantes e de todos os professores que buscam o Núcleo de Estudos em Inclusão como um espaço de formação. De imediato, passo a palavra para o senhor. Nós vamos fazer primeiro a sua fala e depois, se tivermos perguntas, ao final. Muito obrigado, professora, pelo convite. É uma honra aqui estar com vocês, né? Então, vamos iniciar. Bom, a apresentação do meu trabalho, então, né, aqui da pequena palestra aqui sobre português como L2, né? Que surgiu a partir das discussões sobre, né, os alunos surdos que tem no curso de letras português da Unipampa. Então, preparei um material assim, mais para discutir esse foco, né? Então, o título é Língua Portuguesa como L2 para surdos. E ali à direita temos uma escrita da Libras, né, que é do nosso projeto que se chama Ser Libras. Isso, Ser Libras. Ser Libras. Isso. Só um pouquinho, prof, que eu vou tentar melhorar esse compartilhamento aqui, porque não está andando a sua... Só um pouquinho. Tá. Então, enquanto tu continua o compartilhamento, eu só vou explicar um pouquinho do Ser Libras. O Ser Libras é um projeto de escrita da Libras que tenta escrever, né, a registrar a Libras de uma forma um pouco mais tranquila, mais suave do que outras propostas, né, como o Signwriting, por exemplo. Então, ali eu coloquei o meu nome, o meu sinal, na verdade, no Ser Libras. Então, sempre quando eu me apresento, eu coloco ali também para falar um pouquinho do projeto, né. Agora eu já vou conseguir. Vamos ver agora se eu consigo, só um pouquinho, tá, Bruna? Deu? Deu, tranquilo. Então, vamos iniciar falando sobre o conceito de L1 e L2 em língua materna. Ai, prof, desculpa, não está tranquilo. Quando Oi? eu estou compartilhando, vocês conseguem ver a intérprete? Sim, dá para ver. Então está tranquilo, tá? Porque eu que não assisto, joia. Tá. Pronto. Isso. Então, a gente vai conversar sobre o conceito de L1 e L2 língua materna. Porque esse conceito, né, isso aí vai refletir em como a gente vai ver a pessoa surda, né? E como isso vai refletir no aprendizado do português, por exemplo. Né? Então, isso é importante compreender. Então, ali, lendo o texto, né, vou dar uma lida no texto para a gente ir seguindo, assim, o que está escrito, para depois refletir um pouquinho. Então, ali, entende-se como L1 ou língua materna, a natural do indivíduo que funciona como meio de socialização familiar. E L2, como aquela utilizada pelo falante, em função também de contatos linguísticos na família, na comunidade, ou em escolas bilíngues. Ela tem um papel social ou institucional, podendo então a L2 ser ou não de uso oficial na sociedade envolvente. Né? Complementando isso, é importante ressaltar que seria muito, então, simplório conceber o termo L1, L2 em uma perspectiva exclusivamente de ordem. Isto é, L1 sendo a primeira língua,
que falamos, e L2 como a segunda língua, ou seja, né, primeira, segunda, de forma ordinal, de ordem. Por isso mesmo que um surdo aprenda primeiramente a oralizar a língua portuguesa, ainda não é considerada a sua L1, pois precisa passar por processos sistemáticos de aprendizado dessa língua e conseguir se comunicar de forma mecânica, o que ocorre muitas vezes com dificuldade. Por isso, a Libras sempre será sua L1, por ser natural e espontânea, quando aquele surdo não consegue desenvolver a língua portuguesa simultaneamente também de forma espontânea. Então, o que quer dizer isso, né? Que antes o conceito de L1, L2 tinha a ver muito com a ordem em que se aprendia as línguas, né? Ou seja, se eu aprendi primeiro português, a minha primeira língua vai ser o português. Se eu aprendo depois o inglês, a minha segunda língua é português, né? Esse conceito de ordem, né, de L1, L2, ele passa a ter um sentido, um conceito diferente na educação de surdo, porque a gente entende que L1 tem a ver mais com a naturalidade, a espontaneidade da língua. Ou seja, o português para nós é a nossa primeira língua porque a gente naturalmente, espontaneamente foi adquirindo essa língua, né, pela família que a gente nasceu e tudo mais. E depois a gente vai aprendendo outras línguas, né? E aí sim vai ser a nossa segunda língua. Por que vai ser a nossa segunda língua? Porque a gente vai ter que sentar em sala de aula, vai ter que aprender de forma sistemática, vai ter que olhar os livros, pensar naquele tempo de estudo, né? Então, essa forma sistemática de aprender é considerada uma L2. Então, a gente pode aprender duas L2, duas ou três L2 ao mesmo tempo, né? Então, o que quer dizer L2? É um aprendizado que não é de forma espontânea e natural, é um aprendizado mais consciente, vamos dizer assim. A gente senta para aprender, a gente tem aula, a gente está ali para aquele momento ali de aprendizagem, né, da língua. E a L1 a gente entende como uma forma assim, sem muito essa consciência de que tu está adquirindo a língua e mais assim uma perspectiva natural, assim, né? Vai adquirindo naturalmente essa língua. O que acontece com a pessoa surda? A pessoa surda, 95% das pessoas surdas nascem em famílias ouvintes, ou seja, que falam português, né, aqui no Brasil. E aí o que acontece? Ela vai, geralmente a família tenta oralizar esse aluno, esse filho, né, essa pessoa, e aí ela vai oralizar o português. Porém, ela vai oralizar a partir de aulas de fono, né, fonoaudiólogos. A criança ela vai tentando adquirir uma língua que, por uma questão física, vai sendo um processo que não vai sendo natural. Então, ela não vai adquirir naturalmente espontâneo, assim como a gente, né? A gente fala, a gente ouve, a gente canta, a gente usa metáforas, a gente vai aprendendo a utilizar a língua de uma forma bem, assim, né, contextualizada e tudo mais. E os surdos, eles não vão conseguir fazer isso numa questão oral, auditiva, por conta de um aspecto físico, que é o não ouvir. Então, se ele não ouve, ele não consegue, compreender aquilo ali. Sabe? Parece uma coisa óbvia, mas às vezes precisa ser dito. Ele não consegue compreender. Às vezes ele tem que fazer fono, associar aquela palavra ou aquela frase com uma conceitualização ali muito bem explicada. Ele tem que articular muito bem aquela pronúncia. Ele tem que fazer muito exercício para articular aquilo ali. Ele tem que passar anos fazendo esse exercício. E quanto mais profunda é a surdez, mais difícil vai ser para o surdo, né? Porque quanto mais longe do som,
é mais difícil de associar esse som com determinada articulação, oroarticulação, né, da boca. Então, o ato de não ouvir faz com que o surdo ele não entenda o português falado, né? Tem surdo que é oralizado? Sim, tem surdo que é oralizado. E mesmo os surdos oralizados, eles não, eles também têm muita dificuldade, né, na comunicação, assim, de compreender o português muito claro ou não. Só para ter uma ideia, eu tenho uma prima surda, ela ficou 10 anos na fono e ela não consegue hoje falar uma palavra. Então foi bem complicado o processo dela, de fono. E amigos também surdos, que são oralizados, tem que falar muito assim à frente, né, deles, assim. E às vezes tem que repetir, falar com bastante calma, né? Então é um processo que não é natural. Para nenhum surdo é natural o português. Então o português ele é visto como uma L2, porque ele não é compreendido de forma não é compreendida de forma natural esse aprendizado, essa aquisição, tá? Então isso a gente tem que entender que para o surdo o português ele não é igual para o ouvinte, ele é diferente, né? E essa diferença a gente vai ver daqui a pouco. Mas uma das diferenças é que o surdo ele não compreende ao som, né? As expressões da língua, às vezes tem expressões metafóricas que às vezes a gente acha que todo mundo entende, mas o surdo não entende porque ele nunca ouviu, né? Então ele não consegue, e a partir disso ele não consegue também, porque a escrita do português é muito associada com os fonemas, né? Os grafemas representam fonemas. Esses fonemas são os sons da língua. E aí, como o surdo ele não faz essa relação, muito essa relação, né, da escrita com o som, para ele, algumas identidades linguísticas dos surdos, para eles, as palavras são como desenho, como ideogramas. Então, a gente precisa explicar o que significa esses ideogramas, esses desenhos para o surdo. O que significa cada palavra, cada expressão, cada frase, cada enunciado, que contexto que está, né? Para ele entender. E como eles não têm acesso a isso, a esse português como L2, eles acabam chegando na universidade sem entender, às vezes, coisas simples, que para nós é simples, né? Mas para eles não é, porque nunca foi dito, nunca foi explicado, né? Eles não tiveram acesso. Então, uma coisa vai acarretando na outra. Eles não ouvem, né? Por não ouvir, tem dificuldade com a escrita, e como é algo específico, não tem quem ensine, né? Uma forma apropriada. Mas eles têm direito a isso, né? Eles têm direito a esse aprendizado. É isso que a gente vai ver no próximo slide. Pode passar, professor. Então, eu acho que tem um antes, se eu não me engano. Isso aí. Então, existe a Lei de Libras, que é a 10.436, de 2002. E essa lei, ela tem um decreto, que é o 5626. Nesse decreto de 2005, ela tem três artigos, artigo, né, no caso, artigo de lei, tem três artigos que fala sobre a lei, como que é o português, né, como deve ser o português para os surdos. Então, no artigo 13 diz o seguinte: o ensino da modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua para pessoas surdas deve ser incluída como disciplina curricular nos cursos de formação de professores para a educação infantil e para anos iniciais do ensino fundamental, de nível médio e superior, bem como nos cursos de licenciatura em letras com habilitação em língua portuguesa, né? Aqui entra no foco que a gente está, né? Que é o quê? É os cursos de letras, né, com habilitação em língua portuguesa, que são os surdos que estão matriculados, né? Então eles têm o direito, né, de estar nesses cursos, e o ensino de língua portuguesa como segunda língua ela deve ser obrigatório, né? Então
ele tem direito de ter esse ensino desde lá da educação infantil até o ensino superior, principalmente nos cursos de licenciatura em letras com habilitação em língua portuguesa. Então, aqui na UFPEL, a gente não... O único curso que tem, e eu que dou aula, eu que sou professor, é no curso de Letras Libras, mas os cursos de português ainda não tem essa disciplina, né? Que deveria ter, legalmente deve ter, para todos que fazem português, né? Letras português. E aqui diz o seguinte, deixa eu só ver aqui uma coisa. Tá, acho que está no próximo. Então, no artigo 14 diz o seguinte, no inciso 3, prover as escolas com o ensino de língua portuguesa como segunda língua para pessoas surdas, ofertar obrigatoriamente, desde a educação infantil, o ensino da Libras e também da língua portuguesa como segunda língua para pessoas surdas. O artigo 16, a modalidade oral da língua portuguesa na educação básica deve ser ofertada aos alunos surdos ou com deficiência auditiva, preferencialmente em turno distinto ao da escolarização, por meio de ações integradas entre áreas da saúde e da educação, resguardando o direito da opção da família, né, ou do próprio aluno por essa modalidade. Isto é, a família tem o direito de, na escola, se quiser, fazer com que o aluno participe de terapias fonoaudiológica, né? Então, é um direito da família, se for maior de 18, daí ele pode ele mesmo optar. Mas os professores de língua portuguesa, eles vão ensinar a parte da modalidade escrita, né, e de leitura. Eles não ensinam essa fala, assim, né, para os surdos. Então, essa lei aqui, né, do decreto 56, esse decreto da lei de Libras, o 5626, ele é importante para mostrar que, olha, tem que ter a disciplina de português como L2, né? A gente tem que se mexer, porque os professores de português que estão se formando, quando eles chegarem na escola, eles precisam ter ciência que eles podem ter um aluno surdo. E aí, o que se faz daí quando tem um aluno surdo? Né? Como é que se ensina? O que se faz? Né? E aí é importante se pensar nisso. Mas para se pensar nisso tem que ter espaço de formação. Né? Pode passar, professora. E aí temos mais outra lei, né? Que é a 14.191, que é uma lei que surgiu, né, no ano de 2021 para alterar a LDB. Né? Então, essa lei, ela é uma lei que altera a LDB, né? A de 93, a número 93 e 94 do ano de 1996, tá? Ela altera essa lei, que é uma lei que a gente considera a mais, vamos dizer assim, mais superior, assim, enfim, que modifica, né? Que tem que modificar a educação. Porque se tem o decreto 5626, por que teve essa lei que alterou a LDB? Justamente por esse poder aí, né? Que ela tem. Então, no artigo 60 diz o seguinte: entende-se por educação bilíngue de surdos, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais, a Libras, como primeira língua, e em português escrito como segunda língua, em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos e escolas comuns, ou em polos de educação bilíngue de surdos, para educação de surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva e sinalizante, surdos com altas habilidades, superdotação ou com outras deficiências associadas, optantes pela essa modalidade de educação bilíngue de surdos. Ou seja, aqui mostra que essa forma de ensinar, né, a Libras como primeira e português escrito como segunda, ela corta todas as formas de educação de surdos, tanto em escola bilíngue, quanto em classe bilíngue, quanto em escola comum, né, que tem, aí no caso, a escola comum seria com a presença do intérprete educacional, que é o que é bem parecido com o que acontece dentro da universidade. O surdo fica dentro da sala com os ouvintes, e aí se chama o intérprete educacional para fazer esse trabalho.
Então, essa lei 14.191, ela mostra que deve ser oferecida, né? Então, a educação de surdos, basicamente, entendendo que a Libras é a primeira língua e o português é a segunda, naqueles moldes como a gente discutiu, né? Primeira língua, então, é a língua natural, e o português é uma língua que é sistemática, ela é aprendida, adquirida de forma mais artificial, vamos dizer assim, do que a Libras, né? Pode passar, professora. Então, aqui, né, então, só o Letras Libras, aqui na UFPEL que tem essa disciplina, né, do português para surdos como L2. Só que como a gente falou, né, ali pelo decreto 5626, ela é obrigatório nos cursos de português, de letras português. Então, ela precisa estar nesses cursos de português justamente para preparar esses professores quando chegar numa escola, né, ao se deparar com um aluno surdo, saber o que fazer, né, como fazer, né. Então, o que acontece aqui na universidade? Contextualizando, os surdos eles chegam então sem essa base do português como segunda língua, eles chegam entendendo muito pouco, assim, lendo pouco, escrevendo pouco e com muita dificuldade. Então, o que eu faço? Né? Eu que sou responsável pelo português aqui na universidade, dos surdos. A gente faz aulas de reforço, né? Fora, são aulas assim, extra classe, vamos dizer assim. São aulas que eles têm, quando eles estão com dificuldade na disciplina, eu me disponibilizo lá, chegar mais cedo, eu chego às 5h30, eu dou aula às 7, né? Mas eu chego às 5h30, às vezes 2, 3 vezes por semana, para atender esses alunos que estão com certa dificuldade. Né? Então, eu atendo eles e reforço aquilo que foi dado em aula, explico novamente. E lembrando que eu sei Libras, né? Então, eu atendo eles de forma direta. Eu não preciso da presença do intérprete. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença porque é importante, né, que os professores saibam Libras. A gente fica muito pautado no que a gente vai, como que a gente vai ensinar o surdo, o que a gente vai ofertar para o surdo, mas é importante que a gente também aprenda, né? Não só pensa no ensinar, mas no aprender. E a gente tem que aprender a usar a língua brasileira de sinais para se comunicar com os surdos. Isso é extremamente importante, porque a gente só fica na posição de, mas ele não sabe, ele tem dificuldade, não sei como explicar, mas tu tem que primeiro aprender Libras, sabe? A gente tem que arranjar tempo para fazer isso, sabe? Tem que se mobilizar. E o quanto antes, porque a Libras é uma língua, né? E para aprender uma língua não é da noite para o dia, a gente tem que, é um processo. Hoje eu sei o alfabeto, amanhã eu sei me apresentar, depois eu sei entender o que o outro falou, aí depois eu sei o alfabeto, me apresentar o que o outro falou e já sei contar um episódio do cotidiano. Aí na outra semana já sei mais, e assim vai. A gente passa por etapas para aprender uma língua, né? A gente não, hoje eu sei, hoje eu não sei nada, amanhã eu sei tudo, né? Então, não, a gente passa por etapas, e essas etapas a gente chama de interlíngua, né? Então, eu preciso passar pelo básico, pelo intermediário, intermediário 1, 2, e assim vai. É aquele A1, A2, A3, B1, B2, né? Então precisa passar por essas etapas. E para passar por essas etapas, tu tem que começar a aprender. E a pergunta que se faz é por que não aprenderam ainda? Não tem alunos surdos que sabem Libras? Faz um projeto com eles e aprende com eles. Aprende com professores que dão Libras na universidade. A universidade também tem que ter Libras como disciplina obrigatória para as licenciaturas. Os professores podem fazer um projeto para aprender Libras, né? Então tem que se mexer, né? Não é só o aluno que tem problema, a gente que tem um problema, né? Então a gente tem que se mexer, a gente tem que aprender a língua de sinais, porque é importante, porque depois que eu aprendo a língua de sinais, os professores vão começar a entender como que o surdo pensa e como que ele compreende as coisas a partir da sua própria língua, porque é uma língua extremamente visual.
Então, quando ele se depara com o português vai se tornar um, um código, vamos dizer assim, uma comunicação visual também. Não é sonoro como pra gente, sabe? Na maioria dos casos. Não é. Então, isso já muda tudo, mas esse mudar tudo é o quê? Tu vai começar a identificar depois que tu aprender Libras e entender o surdo. Entender o surdo não é só saber Libras, é entender que essas pessoas chegam na universidade sem praticamente entender português, porque eles não tiveram professores apropriados para isso. Eles não tiveram esse conhecimento para ensinar para eles. Olha, depois do verbo gostar, a gente precisa botar o de. O que é esse de aqui? Porque para Libras esse de não tem sentido nenhum, essa preposição. Né? Eu gosto de você. Né? Esse de o que é? Aí tu tem que explicar para ele. Olha, esse de é uma preposição que neste contexto está mostrando o tipo de gostar, né? É o tipo, então sempre quando tiver o verbo gostar vai também essa preposição. Isso é próprio do português, tem que colocar, né? É algo mais fixo. Existe aqueles verbos que não é tão fixo assim, como por exemplo viajar. O viajar pode ser viajar com, né? Eu vou viajar com uma pessoa, então o com é um, esse com, o que é o com? É uma preposição que é de companhia. Eu vou com alguém, eu estou junto com alguém, eu estou com outro, eu estou acompanhado. Eu vou viajar de. Esse de é o tipo de transporte que eu vou ir. Ah, eu vou de ônibus, eu vou de avião, eu vou de navio, eu vou de barco, eu vou de bicicleta, eu vou. Então, viajar de pode ter a preposição de. Mas esse de, o que é esse de? Para nós é fácil, porque a gente já está embutido na língua quando a gente fala, né? Ah, eu vou de ônibus. Nem fala, ah, eu vou ônibus. Mas na Libras é assim. Na Libras é eu ir ônibus. E aí tu pensa, pai, não tem preposição. Quando ele for escrever, ele não vai usar. E quando ele for ler, não vai fazer sentido. Por quê? Porque ele não usa. Aí o professor vai pensar, pá, então é aqui que eu tenho que explicar para ele, a preposição. Entendeu? Então eu tenho que explicar a preposição para os surdos. Né? Eu vou viajar de, eu vou viajar com, eu vou viajar para. Eu vou viajar para. E tem o para, o que é o para? É a direção. Ah, vou viajar para Bagé. Ah, vou viajar para Pelotas. Eu vou viajar para Uruguai. O para é o caminho que eu vou percorrer, para onde é que eu vou. A gente, quando vai falar, quando a gente vai de um lugar para outro, a gente já usa o para. E para nós é natural. Essa é a naturalidade. E para o surdo, não. Por quê? Porque ele é uma outra língua que ele usa. A natureza da língua dele é outra, entendeu? Que não tem algumas preposições assim. Aí tem que explicar. Então, tem verbos que vai ter sempre o de, como gostar, e verbos que não vai ser tão fixo assim, que essas preposições vão variar de acordo com o que eu estou falando, com o contexto. Se eu vou me direcionar, é para. Se eu vou viajar com algum transporte, é de. Se eu vou estar com alguém, é com. Então, qual preposição tu vai colocar? Tem que colocar o verbo viajar, quando tu for falar nesses contextos, né? Tá? Então, eu explico essas coisas assim também. Então, aí o que acontece? Dentro da sala de aula, tem que ter um trabalho assim com intérprete, né? Eu fui 12 anos intérprete de Libras e, e assim, é um trabalho que tem que ser com o intérprete também, porque se o professor não souber Libras, né, ele vai falar em português, vai ter alunos surdos e ouvintes no mesmo espaço, e aí quem vai fazer a intermediação é o intérprete de Libras. Mas o intérprete de Libras, ele não pode chegar na sala de aula, vou interpretar. Não, esse intérprete tem que estudar. Ele precisa saber o que vai dar, o que o professor vai ensinar, como é que vai ser o ensino, o que vai vir, como é que ele vai explicar. Como é que o intérprete vai explicar? Eu vou trabalhar com, eu vou viajar de, eu vou, né? Ele vai interpretar, claro, o que o professor está falando, o professor que está explicando, mas o intérprete pode utilizar das estratégias da interpretação para compor, né, o ensino. Então, o intérprete educacional, ele, ele é um agente da educação. Ele não é uma pessoa só que fica
batendo mão lá na frente. Ele tem que sentar para estudar, junto com o professor. Você precisa olhar para eles e dizer assim, tá, o que a gente vai fazer juntos? O que a gente vai fazer? Como é que vai ser? O que eu faço? Onde é que eu sento? O intérprete, ele precisa lá na frente apontar no quadro. Ele não pode só ficar batendo mão, ele tem que apontar lá no quadro, mostrar. Ele precisa ter relação com o quadro, com as imagens, ele precisa apontar junto com o professor, né? Então, isso tem que ser explicado. Professor, quando o senhor explicar isso, eu vou me levantar e vou ali no quadro também, porque eu preciso mostrar para o surdo onde é que está, do que tu está falando, né? Que palavra que tu está usando. Então, a relação, o trabalho com o intérprete, com o professor, se chama um trabalho colaborativo, né? O trabalho colaborativo é o quê? É colaborar. O intérprete, ele vai explicar algumas coisas, assim, né? Ó, professor, eu vou interpretar assim. O surdo, ele precisa ficar em roda, porque ele precisa saber o que os colegas estão, quem vai falar, e que o outro vai, quem vai, né? Saber quem está falando. Eu preciso estar aqui na frente para apontar para o quadro, né? Então, essas questões relacionadas à surdez, o intérprete geralmente comenta, né, com o professor. E o professor fala para o intérprete sobre as questões do conteúdo, que quem domina o conteúdo é o professor, né? Então, o intérprete vai estudar esse conteúdo, ele vai pesquisar que sinais ele pode usar para fazer determinadas palavras, né? O surdo, o intérprete vai usar o para, ou ele vai usar para, né? O de, como é que ele vai fazer o de, né? Sinais, esses sinais de linguística, né? Morfologia, sintaxe, tem vários sinais. Como é que ele vai fazer? Né? Então tem que ter tipo um glossário, alguma coisa assim para já mandar também para o surdo, porque quando o surdo olhar, ele já vai saber do que está falando. Né? Então todo esse trabalho assim entre professor e intérprete tem que ser muito de perto. Não pode ser, o professor faz, manda o conteúdo por e-mail, aí o intérprete dá uma olhada, vai lá e interpreta. Não, só lamento, mas o trabalho não vai funcionar. Não dá certo. O professor e o intérprete tem que sentar junto, construir junto. Tipo assim, o que vai ter na aula? Ah, vai ter isso. Ah, tá. Então, como é que tu vai fazer? Eu vou falar a palavra tal. Tu vai fazer qual sinal? Como é que tu vai explicar? O intérprete entendeu o que o professor vai explicar, porque ele precisa entender. Porque a interpretação é por sentido, né? A interpretação não é por... Ah, tem uma palavra, eu faço o sinal. Tem uma palavra, eu faço o sinal. Não. Eu preciso entender tudo, reformular tudo na minha cabeça para eu aí passar para o surdo. E aí isso tem que estar claro para o intérprete, mas só vai estar claro para o intérprete quando ele e o professor sentar junto. Né? Saiu ali as imagens, professora. Isso, eu vou lhe fazer uma pergunta a partir disso, se o senhor não se importar. Não, capaz. Nesse caso, né, quando se está trabalhando, por exemplo, o ensino do português como segunda língua, e onde esse professor vai ensinar os conectivos, preposições, enfim, o intérprete sinalizaria, por exemplo, eu vou para a minha casa, né? Porque quando ele vai traduzir a comunicação, ele não vai sinalizar esse português. Não, Né? isso. Essa é a dúvida. Não, sim, quando é por exemplo, assim, quando é coisa assim conceituais, eu vou explicar o que é morfologia. Tá, explica, normal, o intérprete vai lá vai interpretar. Morfologia é isso, 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 isso. Ponto. O que é isso? Conceito se explica na própria língua, não tem problema. Agora, eu vou explicar, por exemplo, no português precisa o para, tá? Eu vou fazer para ou para, tem esse para aqui também. No português tem o com, pode ser, esse sinal aqui de com pode ser junto ou com. Mas, C-O-M é com. Mas o que é o com? Aí tu explica, é uma preposição, isso aqui é sinal de preposição, é uma preposição. O que é preposição? Preposição é uma palavra que vai ligar as outras duas palavras. Então, ela vai ligar para dar um sentido, um significado. Tem que ficar bem explícito isso para eles. O com, por que é difícil? Aí tu explica, né? Por que é difícil para o surdo? Quando tu diz assim, por que é difícil para o surdo, ele já sabe que tu sabe que o surdo tem dificuldade. Aí ele vai se sentir, é uma pessoa que me entende, que eu não sei o que é esse com, que eu não sei o que é esse para, que eu tenho dificuldade com flexão verbal. O que é interessante para o surdo
é que ele não tem dificuldade com léxico, ele não tem problema em decorar a palavra. Ele decora uma letra, depois a outra, pronto, isso é casa. C-A-S-A é casa. Ele não tem problema com isso, em decorar palavras, ele não tem. O que ele tem problema, o pessoa surda, é com a sintaxe, com a frase. Por quê? Porque essa frase, ela vai mudar, ela muda em diversos contextos. Por exemplo, a flexão verbal vai mudar, vai ter verbo que vai exigir preposição, outros não vão. Que tipo de preposição? Então, essa mesma frase, ela vai mudando, porque ela, em diferentes contextos, ela muda. Então, o surdo, ele não tem problema muito em decorar palavras, ele tem problema com ler, compreender aquilo ali naquele contexto, porque ontem mesmo eu estava explicando para eles a palavra sensibilidade. Aí eles falaram assim, o que é sensibilidade? Aí eu escrevi do lado, sensível, você sabe o que é sensível? Aí eles falaram, sim, sensível. Então, sensibilidade é sensível. Então, tipo, mudou só o dade ali, né? Eles já não entendem o que é. O que é isso? Já é outra coisa. Por quê? Porque, para nós, sensibilidade, para a gente muda só um pedacinho ali, né? Para eles não ouvem isso. Então, eles veem como um desenho. É a mesma coisa, eu tenho uma casa, aí eu tiro esse telhado cinza, coloco um telhado em formato de, sei lá, um outro formato. Aquele formato ali parece que para eles, tu sabe, casa tem um telhado cinza, não esse formato laranja para cima. Isso é uma casa? Para nós não deixa de ser casa, apenas mudou o telhado. Para eles já não é mais casa. Entende por quê? Porque é como o ideograma. O ideograma, ele é um desenho. Os chineses, os japoneses leem, batem o olho e tem uma rota lexical, que é o que é a rota visual. Eles batem o olho, vê aquele desenho, já sabe o que é. O surdo também. O surdo bate o olho na palavra, vê o desenho da palavra e sabe o que é. Então, eles não têm a rota fonológica. O que é a rota fonológica? Se eu não conheço aquela palavra, ou ela é muito pouco frequente, eu uso raramente, ele não vai conseguir fazer grafema, fonema, grafema, fonema, grafema, fonema, até entender aquela palavra e naquele contexto entender. Ele vai olhar a palavra, ele vai bater o olho, se ele entender, ela é frequente, ele vai entender. Se ela não é frequente, ele não vai entender, porque ele não tem rota fonológica, ele tem só rota visual. E essa rota visual que tem que ser trabalhada, sabe? E ela só vai ser trabalhada conforme, como o professor vai explicando, essa palavra sensível é usada neste contexto, sensibilidade é neste outro contexto. Então ele pega essa palavra e vai mostrando. E tem que ser tudo bem claro para eles, com, para, em, o e, em, é o em. Então não tem sinal para em, né? Por quê? Porque é uma palavra que não tem na Libras. Então o em pode ser dentro, o em pode ser, sabe? O de pode ser tipo de coisas, por exemplo, transporte, pode ser ônibus, pode ser navio, pode ser avião. Pode deixar bem claro assim para eles, não tem problema. Claro que na comunicação, a Libras daí, para passar informação para eles, é a Libras, não vai usar essas coisas, não tem. Agora, se é para explicar no português, aí tem que deixar claro. O verbo vai flexionar. O verbo ser não tem na Libras. O que é o ser? Aí tem que explicar. O ser é quando a pessoa tem determinada característica. Por exemplo, ele é, sei lá, legal. Então, o é um verbo que está no presente. Ele foi, está no passado. Ele era, pretérito imperfeito. Aí tem que explicar o que é pretérito imperfeito. Primeiro, o que é pretérito? É passado. Né? O que é perfeito? Aconteceu uma vez. Pretérito imperfeito, é um passado que acontecia correntemente, né? Então termina em ava, trabalhar, trabalhava, AVA. Então o AVA no final mostra que é um passado que era mais corrente, assim, acontecia mais vezes. Então esse básico assim tem que explicar para eles, senão eles não vão conseguir entender as outras coisas, não vão entender. E é isso que eu estou explicando para os meus alunos, e eles têm dificuldade com isso, porque isso não foi trabalhado com eles. Ou foi trabalhado assim, né?
Tipo assim, eles reclamam muito com os professores, dizem assim, ah, tu é surdo, tu não vai entender mesmo, tu é surdo, tu... Sabe assim, sempre foi... Eles falam muito, assim, dos professores, e comigo não tem, né? Eu falo assim, não, eu vou explicar para vocês, eu não vou formar vocês se vocês não souberem disso. Vocês têm que saber o que que é um verbo, o que que é preposição, quando que se usa, como que se usa, o que que é uma conjunção, flexão verbal, tempo verbal. Você tem que ler um texto e você tem que entender e me dizer o que está escrito. Se vocês não souberem, eu dou texto básico, por exemplo, biografia, autobiografia, coisas assim mais narrativa, né? Narrado. Vocês têm que saber o que que é isso, que tempo que está isso, em que tempo é isso, o que que é gênero. Eu explico para eles o que que é gênero, gênero textual. Agora vocês me explicam o que é gênero textual. Eu tô o tempo todo, eu explico e peço para eles explicarem. Se eu souber que eles não sabem me explicar, é porque eles não entenderam. Aí o que que eu faço? Eu explico de novo, explico de outro jeito. Aí trago o exemplo. E assim a gente vai. E aí tem mais aquelas aulas de reforço, né? Caso alguns tenham dificuldade, daí alguns vêm. Então é nesse caminho, assim, é tudo bem explícito, porque afinal de contas eles vão ter a formação de professores de português, então tu tem que saber esse mínimo, e esse mínimo tem que ser dado para eles poderem progredir, sabe? Porque eles nunca tiveram isso. Então, quando tu não tem nada, aí tu vai para uma aula de sintaxe, morfologia, tem aquelas árvores, aquelas coisas, textos complexos, difíceis de entender. Então eles saíram do nada para pular para coisas extremamente difíceis. Então só que a gente tem que fazer assim, ó, tem que voltar, ensinar esse basiquinho e indo, sabe? É um pé lá, outro aqui, sempre. Professora, aproveitando, né, sobre isso, na sua experiência, existem cursos no país que têm trabalhado com, de letras, né, português, por exemplo, que tenham trabalhado com alunos surdos, que já tenham modelos curriculares que insiram, né, as disciplinas de português, porque não há dúvida ali ouvindo, né, o quanto nós precisamos diversificar a organização curricular dos cursos, né, para os nossos alunos. Até, assim, acho que seria bem interessante, porque quando lhe ouço falar, quantos alunos ouvintes também se beneficiariam bastante dessa disciplina de português, né? Ah, mas o senhor tem notícias de cursos de português e respectivas literaturas que recebem pessoas com surdez e já oferecem essas disciplinas, oferecem percursos curriculares alternativos para esses estudantes surdos? Tem alguma perspectiva nisso? Então, eu sei que lá na UNB, em Brasília, tem curso de letras português como L2. Aí esse letras português como L2, ele é voltado para surdos e para imigrantes também. Não é só para surdos, é para imigrantes também. Mas tem muito pouco cursos assim recorrentes assim de português como L2 praticamente não tem, assim, o que se tem são eventos, né, que tu pega uma coisa ali, pega outra aqui, são mais eventos, mas cursos, assim, não tem. A gente poderia criar, né, um curso. Com certeza. De português como L2 para surdo, acho que ia ser bem legal. Eu dou Perdão, professor, porque eu acho assim, quando a gente faz a denúncia do que não tem, na verdade, a gente está fazendo anúncio daquilo que precisa ser modificado, né? Exatamente. Então, que oportunidades maravilhosas, né? Quando a gente tem nós tivemos, por exemplo, uma menina cega no curso de música e ela tinha que trabalhar com a questão das partituras. Ali se criou uma nova disciplina, que é a leitura de partitura Braille. Uhum. Né? Então, obviamente, os próprios cursos de graduação vão ter também que se modificar os seus percursos curriculares, as suas estruturas curriculares, de acordo com a demanda, né? Agora a gente tem que entender, esse português como L2 é para com qual objetivo? Porque o português como L2, ele tem um objetivo, a disciplina, né, tem o objetivo de ser para aprender como lidar com o surdo, como ensinar o surdo, né? Não é um português para ensinar o surdo a escrever, a ler, isso aí é outra disciplina. E aí nós teríamos que ter duas disciplinas, uma disciplina de formação para o professor que virá atuar com pessoas com surdez, isso. E uma disciplina de português
para o surdo. Exato. Né? E, na realidade, já seria um direito deste surdo o atendimento educacional especializado em língua portuguesa, é que não existe no âmbito das universidades. Exato, perfeito. E aí, são duas disciplinas que eu até botei no outro slide ali, a gente tem aqui 3 disciplinas, que é o produção da leitura e escrita do português como L2 para surdo. A gente tem o português como L2, que é essa como ensinar surdos, né? O português para surdos. Como que eu ensino para o surdo português? E depois a gente vai ter no 7º semestre, que ainda não tivemos, mas vai ter, que é a escrita acadêmica. Essa escrita acadêmica é para os surdos e ouvintes, normal, mas assim, sempre as minhas aulas são adaptadas também para integrar o surdo, né? Então, a gente tem essas 3 disciplinas. É um curso de letras libras, mas eu ainda acho pouco, né? Então, o que aconteceu? Eu criei uma outra disciplina, então vai ser 4 disciplinas, mas essa aqui é optativa, que é de estratégia de leitura para pessoas surdas. Que é o quê? Os surdos, às vezes, eles leem, e às vezes eles se perdem na leitura, porque eles ficam querendo traduzir, às vezes, palavra por palavra, e às vezes o professor quer uma leitura dinâmica. Ó, vem um texto, vamos ler? Vamos, então tá. Vamos, eles não conseguem, às vezes eles têm dificuldade em palavras, aí ficam ali, vou procurar no dicionário, vou ver se tem no YouTube, vou ver se, né, então assim, eles se perdem, às vezes, palavras que eles não entendem, que sempre vai existir. Uma coisa também que a gente tem que tirar o cavalinho da chuva, que é achar que os surdos, eles vão compreender os textos e escrever como a gente, nunca. Nunca, nunca, nunca. Eles sempre vão ter um português diferente, sempre, sempre, por mais que tu ensine, por mais que tu explique, o que a gente pode fazer é melhorar, né? Melhorar. Mas aí nisso que eu lhe pergunto, né? Pensando na formação de um professor de português, né, cujo perfil de egresso é atuar como professor de português. Sim, eu estava conversando com a professora Tatiana, e aí a gente pensou, né, bom, vão ser alunos que vão se formar e vão estar habilitados a dar aula de português. Aí a professora tinha me comentado que existe, eu esqueci o nome, ela me falou, e eu recém tinha olhado, que é um processo que tu coloca no certificado que eles podem serem professor de português daí como uma L2, como uma segunda língua, entende? Dá uma habilitação. Uma habilitação, só que foi um outro nome que ela falou. Uma ênfase. Terminalidade específica deve ser. Não, era um outro nome. Aí depois, é porque ela botou em áudio, então eu não vou escutar o áudio aqui, depois eu escuto e falo. É um outro nome. Deixa eu ver se eu não apaguei. Eu até fui ver isso que ela tinha falado no Google para ver. Que é uma forma de colocar uma habilitação no certificado de que aquela pessoa está habilitada a dar aula de português mais como L2 para surdos. É porque isso não permite mais a legislação, né? A legislação não nos permite colocar habilitação e ênfase. Mas eu não sei que nome mas não foi esses 2 nomes. Uhum. Depois eu olho e te mando. E aí, vou botar aqui para sua... É que o senhor vai falando coisas tão instigantes e vamos fazendo pensar que eu fico louca para perguntar. Vou passar aqui de novo para a sua apresentação. Tá, a gente estava na parte do... Não, é na de cima ainda, só para contextualizar. A gente estava na parte dos intérpretes, né? Que é esse trabalho colaborativo com os intérpretes de Libras. Tá. Então, os intérpretes de Libras têm um papel extremamente importante também no processo de ensino-aprendizado dos surdos, né? Então, porque eu fui de uma formação não, mas de uma época, né, que os intérpretes não se viam como partícipe da educação. Eles sempre eram assim, eu estou aqui para interpretar, né? Eu sempre escutei isso, eu sou intérprete. Não se responsabilizam também para o ensino-aprendizagem dos surdos, que não é só o intérprete, não é só o professor, é todos que fazem parte da educação. Então, são 2 profissionais que precisam atuar, né, juntos. Eu não consigo ver um aprendizado dos surdos sem a participação dos 2 de forma colaborativa mesmo, né? Um colaborando com o outro. Né? Como que vai ser a aula, né? Como que vai ser os sinais, como é que eu vou explicar isso, será que o intérprete entendeu o conteúdo, será que o professor aprendeu também com o intérprete, né? Porque o intérprete pode dar várias informações sobre o surdo, trocando informações e tal, né?
Por exemplo, a posição desses profissionais em sala de aula, qual que é a posição, né? Onde é que eles ficam? Pode passar para o próximo slide. Ali eu fiz um desenho que foi de um artigo que eu escrevi, né? Essa imagem, né, no meu artigo, eu chamo de bloco visual da sala de aula, que é o bloco visual que o surdo olha. Né? Então, a posição seria o intérprete, ali na esquerda, a imagem no meio e o professor na direita. Claro que pode ser o intérprete na esquerda, o professor na direita, na esquerda, não tem problema essa troca. Mas a imagem precisa ficar no meio e um em cada lado. Né? A aula precisa ser em roda, meia-lua, porque o intérprete, o surdo, precisa olhar para os colegas, ele precisa ter uma visão geral da sala de aula e da imagem lá na frente. Essa imagem lá na frente é o bloco visual. Esse bloco visual, quando o surdo estiver com os olhos na intérprete, ele vai tá vendo, né, a intérprete, a movimentação dela, ela vai estar, ou ele, né, vai estar sinalizando, apontando para o quadro, só que o surdo, pela visão periférica dele, também vai estar vendo os movimentos da professora, né, porque o discurso, ele também é pelos gestos, pelas expressões faciais, pela movimentação na sala de aula. Então, o intérprete ele precisa ler a professora também. Ele não fica só de olho na intérprete, ele fica com o olho na intérprete e na imagem e também na professora. Então, essa é uma proposta de posição em sala de aula, tanto dos alunos quanto das profissionais, para que fique bom para todos, né? Então, a intérprete, né, ela sinaliza e aí ela também pode apontar para o quadro. Por que é importante apontar para o quadro quando se está interpretando? Porque o surdo, assim quando ela aponta para o quadro, o surdo vai, quando ela faz isso aqui, o surdo automaticamente faz assim com os olhos. Quando ele faz assim com os olhos, ele vai olhar para a imagem, e aí a intérprete volta para o seu discurso, e assim ele não perde informação. Porque às vezes a professora aponta para o quadro, o intérprete não aponta, e aí o que acontece? O surdo perde informação. Né? Então, ele precisa, esse apontamento, ele é uma forma estratégica didática, porque quando se aponta, faz uma relação com a imagem e com a verbalização. Né? Bakhtin chama disso de verbo-visualidade. O que é a verbo-visualidade? É o visual e o verbal atrelado para dar um significado só. Então, todo aquele bloco visual lá na frente da sala de aula é uma verbo-visualidade, é um significado só. Então, o intérprete não pode ficar lá na ponta e a imagem para cá e o intérprete lá do outro lado. Da mesma forma que não pode ficar o professor lá do outro lado e a imagem no meio. Então, se o professor trouxe imagem, é porque aquela imagem tem um significado, só que esse significado só existe de fato quando essa imagem atrelada com o que o professor vem a dizer, porque ninguém traz uma imagem só para mostrar a imagem. Aquela imagem vem atrelada com um discurso. E esse discurso é o do professor. Então, esse discurso do professor, que vai criando uma outra cara por meio da Libras com o intérprete, vai dando significado para o surdo, tá? Então, a imagem com esses profissionais traz um significado, um sentido, um discurso. E o surdo precisa ter acesso a esse bloco junto. Esses profissionais não podem ficar muito longe, desculpa, eles não podem ficar muito longe e não podem ficarem muito longe assim da imagem, né? Então, tem que pensar nisso, isso é uma forma didática, né? E o intérprete precisa saber o que o professor vai falar daquelas imagens, o que ele vai dizer, né? Ele vai apontar para essas imagens, né? O intérprete precisa apontar também para essas imagens. E ao apontar essas imagens, o surdo vai olhar e depois volta ao discurso. Porque se o professor aponta e o intérprete não aponta e continua a sinalizar, parece que é só o intérprete sinalizando, não existe imagem. Então, o intérprete precisa fazer a relação do que eu estou falando com as imagens. Porque isso precisa estar atrelado.
uma coisa só. As coisas elas não são recortadas, porque quando tu discursa sem apontar, perde informação. Por que às vezes tem pessoas que discursam e não apontam? Porque o ouvinte, ele, ao mesmo tempo que ele escuta, ele vê. O surdo não. O surdo não escuta e ele não pode ver duas coisas ao mesmo tempo. Ele não pode olhar para a imagem e para o intérprete ao mesmo tempo. Sim, ele tem uma visão periférica. Essa visão periférica é só para captar aqueles movimentos ali do professor, para ele entendendo o jeito do professor, se ele está gesticulando, se ele está mais sério, se ele está fazendo brincadeira, se ele está numa aula mais descontraída, né? Essa visão periférica é para entender algumas coisas assim, mas ele não consegue focar de fato em duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, por isso que o apontamento é importante. Então, quando eu aponto, eu dou tempo de ele olhar. Assim que ele olhou, eu volto para o discurso. Então, o olhar, ele volta, né? E aí ele começa a compreender. E essa apontação é importante, retomando, né? Por quê? Porque se as imagens existem, é porque eu preciso fazer relação do meu discurso com as imagens. Senão, não tem por que aquelas imagens estar ali, tá? Então, essa é uma posição importante, didática e pedagógica para o surdo compreender as coisas dentro da sala de aula. Pode passar, por favor. Bom, eu queria falar um pouquinho da como que é na UFPEL, né? O curso de Letras Libras Literatura Surda. Então, nós temos a disciplina de língua portuguesa, que se chama Produção de Leitura e da Escrita em Língua Portuguesa como L1 e como L2 para surdos. Né? Como L1, por quê? Porque tem ouvinte dentro da sala de aula. E L2 é para surdos. Então, o que acontece? A gente, nas primeiras aulas, nessa disciplina, a gente fazia com surdo e ouvinte junto, né? Deu super, super certo, né? E aí precisava de intérprete, né? Ora para os surdos, ora para ouvinte, porque eu alternava entre português e libras. Eu alternava. E ali eu estava fazendo um procedimento que eu nem tinha estudado ainda, que se chama didática integrada. O que é didática integrada? Integrada é o nome, né? Didática integrada significa eu associar duas formas de se ensinar no mesmo espaço, né? Eu estava ensinando L1 e L2 ao mesmo tempo. Então, eu pegava coisas da L1 para ensinar para os ouvintes, que também servia para os surdos, ao mesmo tempo que eu pegava coisas da L2 para ensinar para os ouvintes, para os surdos, que servia para os ouvintes. Então, eu estava fazendo uma didática integrada, estava ensinando uma L1 com coisas da L2 e L2 com coisas da L1, né? Porque as pessoas dizem assim, mas L1 e L2 é diferente, então eles têm que ficar em espaços diferentes. Não necessariamente, né? Então quer dizer que não vai ter inclusão? Não, a gente pode ir adaptando, utilizando uma didática integrada e flexibilizando assim para um, para outro, né? E deu super certo, né? Com a presença do intérprete também. E foi super tranquilo, né? Uma outra disciplina que a gente tem é a disciplina de português como L2. Nessa disciplina, é uma disciplina para se ensinar como se ensina o surdo, não é o português em si, mas como eu ensino português para surdos, né? Aqui nessa disciplina eu estou trabalhando muito a questão do letramento visual para os surdos. O letramento visual tem a ver muito assim com a visualidade é importante na hora de ensinar o português, né? Algumas marcas visuais que eu posso colocar no texto para o surdo prestar atenção. Como que eu faço para ajudar o surdo a compreender um texto, né? Aí tem mapas mentais, tem gráficos. Eu utilizo dos gráficos para fazer associação entre as palavras e as imagens com o objetivo dele entender aquele texto. Né? Porque ele vai ler um texto, certamente, obviamente, ele vai ter dúvidas. Então, o que eu faço para ele compreender melhor esse texto? Eu explico esse texto por meio de gráfico, de imagem, de tabelas, enfim, eu vou utilizando esses gráficos em teia, gráfico em árvore, eu vou utilizando esses gráficos para explicar esse texto, né?
Então eu explico para eles, vocês podem utilizar esses gráficos para ajudar o surdo a compreender um texto, né? Vocês podem utilizar marcas visuais para o surdo prestar atenção em determinadas formas ou significados. Por exemplo, eu quero ensinar o surdo verbos no passado, no pretérito. Então, eu vou marcar todos os verbos ali no passado, para ele prestar atenção, né? Isso aí a gente chama, a professora Tatiana Lebedev pesquisou, se chama shape coding, né? Que são códigos visuais, códigos de marcas, né? Marcações, códigos de marcas, algo assim a tradução, que é para marcar visualmente onde tu quer que o surdo preste mais atenção no momento do texto, né? Essas coisas que é ensinado, né? O que é uma abordagem, o que é método, o que é metodologia no ensino de L2, o que é uma L1, o que é uma L2, o que é língua materna, o que é língua estrangeira, o que são essas coisas para se ensinar o português? Quais são as modalidades do português? Quais as modalidades que se ensina o português para surdo? Né? Quem que ensina o surdo a falar e a fazer leitura labial? Então, a gente trabalha essas coisas nessa disciplina de português como L2. A disciplina de escrita acadêmica é uma disciplina que eu ainda não ministrei, vai ser no 7º semestre, né? Que é ensinar gêneros acadêmicos, né? Então, ensaio, resumo, resenha, artigo, né? Tanto o processo de leitura quanto de escrita. E aí eu vou ensinar para eles essas coisas assim, né? O que é uma citação, citação direta, como que se escreve, a questão do recuo, questão do que agora é com letra minúscula, né? Mas com letra maiúscula na hora de citação, né? Essas coisas assim. Bem acadêmica mesmo, né? Porque depois eles têm o TCC, né? E aí a disciplina que que a gente criou, que é uma disciplina optativa, que se chama Estratégia de Leitura da Língua Portuguesa como L2, que vai ser mais para eles terem uma estratégia assim de ler mesmo, né? Tá, agora é uma leitura mais tranquila, pode pesquisar as palavras. Agora é uma leitura mais dinâmica, um texto, uma leitura corrida. Como é que eu faço para traduzir essas palavras, né? Quais são as estratégias que eu tenho para compreender esse texto, né? Toda aquela conversa, aquele contexto, antes de ler o texto, para ir preparando, né? Então, isso a gente vai trabalhar também. E o que eu faço também são aulas de reforço para eles. Eles têm que ter essa aula de reforço, porque eles têm dificuldade mesmo, né? Por conta daquele contexto, aquele contexto que eu falei, né, social, que eles já vêm com defasagem, assim. Eles não tiveram um professor adequado, aulas adequadas, né? Então, as aulas de reforço é bem-vindas sempre. Próximo, por favor. Então, chegando ao fim, né? O que eu proponho, né, a curto prazo, assim, para o curso de letras português? Então, que tenha um grupo, assim, que tenha, né, um grupo de trabalho com os intérpretes educacionais, com professores de Libras, professores do curso de letras português, né? Esses profissionais ficarem junto, criar um grupo para se ajudarem, né, pro professor de Libras ensinar Libras para os professores prepararem aula, conversar com os intérpretes, trocar sinais, aprender conceitos, ter certeza que os intérpretes entenderam esses conceitos, que vai passar para os alunos, né? Formar esse grupo, assim, né? Acho que a curto prazo é bem bom, e ter esses encontros semanalmente de como vai ser essas aulas. Os intérpretes de Libras serem os mesmos, nas mesmas disciplinas, né? O semestre que vem vai ser de novo aquela dupla, no outro de novo, para eles pegarem o jeito de interpretar, né? Que mais? Aprendizado de Libras pelos professores, né? Então, os professores têm que aprender Libras, eles precisam entender, como eu expliquei, né? Por que eu estava falando da preposição e da flexão? Porque se o professor não sabe a Libras, ele não vai entender que na Libras não tem, ou é diferente, né? As flexões e as preposições, as conjunções. Que conjunção que tem na Libras, que conjunção não tem na Libras? Por exemplo, a conjunção embora, eu tenho muita dificuldade de explicar para eles, porque não tem, né? O que eles têm é mas, que é o mais próximo, assim.
mais concessiva, tipo, embora, não tem. Então, quando eu vou falar a palavra embora, eles olham para mim e fazem assim, embora? Tipo assim, esse embora aqui de ir para casa. Eu digo, não, embora é outra coisa, é uma preposição. Aí tem que explicar. Então, essas coisas o professor só se vai dar conta se ele souber a língua e se ele souber se comunicar com o surdo, né? E as aulas de reforço na disciplina do curso de letras, né? Tem que ter essas aulas de reforço. Se o professor não souber Libras, que ele convide, que ele peça, marque, né, com um intérprete também nessas aulas de reforço. Porque é importante essas aulas de reforço mais cara a cara, face a face, sabe? Explicar para o surdo como é que é determinada coisa, por que ele não entendeu, explicar de novo. Porque eles sempre vão ter dificuldades, né? Ainda mais com esse histórico, assim, que a gente sabe que, né, que até, por exemplo, a década de 90, início dos anos 2000, Libras era uma coisa, assim, periférica, né? Então, agora que eles estão tendo acesso e tudo mais. Bom, e uma proposta a médio prazo, eu penso que a disciplina de português, né, deveria existir aí na universidade, né, compreendendo a questão da leitura e escrita para surdos, né, uma disciplina que ensina, que nem a professora falou ali, né, que ensine o surdo o português, né, uma leitura mais básica, explicar o significado das palavras, ler coisas simples, explicando coisas bem rasas, o que é um verbo, quais são as preposições, né? E também ter a disciplina de língua portuguesa como L2, que essa aí é obrigatória, né? Pela lei que a gente viu ali, no decreto 5626 é obrigatório. Isso aí é a médio prazo. Mas acho que a curto prazo dá para fazer coisas assim, sabe? Dá para fazer esse grupo, dá para aprender Libras, dá para dar aula de reforço. Então eu acho que dá para fazer algumas coisas assim. Então eu coloco isso como proposta, né? Para diminuir, vamos dizer assim, as dificuldades que todos possam ter, né? Não que as dificuldades vão sumir, assim, mas eu acho que dá para diminuir, assim, dá para. Depois que eu dei aulas de reforço, assim, mais face a face com eles, melhorou bastante, assim, sabe? Eles chegam para ti, tem mais confiança, tu adapta material, tu vai entendendo mais. E essas disciplinas, né, que tu mencionaste, também a de escrita acadêmica, oferecer para todos os surdos, porque nós temos surdos em vários cursos, né, no campus. Sim. Então, criar essas disciplinas dentro, talvez, do banco de disciplinas complementares de graduação, né, onde os estudantes surdos possam aprender português como segunda língua, possam trabalhar a questão de escrita acadêmica, leitura de artigos científicos. Isso. E essa disciplina de escrita acadêmica, se tiver um professor ou alguém que ensinasse com foco para os surdos, é melhor ainda, sabe? Mas aí teria que ter um professor que soubesse Libras, né? Então, eu acho que os surdos e os professores só têm a ganhar se os professores souberem Libras, sabe? Então, esse professor pode se tornar o especialista, daí, vamos dizer assim, para os surdos, sabe? Quando chegarem pessoas surdas. Exatamente, pode ajudar todos os surdos, não só do letras, né? Pode ajudar, porque todos vão ter que fazer trabalhos acadêmicos. Quando os surdos chegam na universidade, eles não sabem escrever, ler direito, e aí tem que escrever e ler coisas acadêmicas, assim, sabe? Então, ao meu ver, tinha que ter até um planejamento, assim, de curto, médio prazo, assim, para os surdos. Tipo, ele chegou na universidade, o que se faz na universidade para receber esses alunos com relação ao português? Tinha que ter um projetinho aí, sabe, para eles. E, na verdade, a existência de políticas de inclusão, não é, Rogers? Porque, não diferente da escola, né, muitas vezes a universidade também tem a vivência de que a inclusão parece que acontece só dentro da sala de aula e só dentro do curso. A inclusão, ela vai envolver recursos, novos professores, né? Então, talvez hoje nós tenhamos que pensar que os cursos vão ter que ter um professor que trabalhe como o português como segunda língua dentro do seu corpo docente, assim como nós temos um professor de Libras que trabalha com todos os cursos, um professor que trabalhe com ensino de língua portuguesa, né? Por quê? Porque os surdos estão dentro da universidade, né? Então, a
a necessidade de políticas de inclusão efetivamente para todos esses estudantes, né? Claro que nós estamos discutindo a questão das pessoas com surdez, né? A modificação dos concursos públicos, a pontuação de professores que sabem a Libras. Eu converso muito com os alunos dessa disciplina da língua portuguesa, eu sempre digo, olha, pessoal, o domínio da Libras e o ensino da língua portuguesa como uma segunda língua, daqui a pouco vai ser um diferencial na formação de vocês. Claro que é, sim. Não é porque hoje os alunos surdos têm direito a estar na escola. Então, é um saber a mais, né, quando tu fores buscar a empregabilidade, a tua inserção no mercado profissional, sem dúvida. E o que nós esperamos? Que cada vez mais os surdos estejam na escola, na universidade, e aí, obviamente, essa demanda por estes profissionais cada vez cresce mais. Exato. Né? Então, o próprio curso também inserindo essas disciplinas que tu colocaste, ele também está ampliando a possibilidade de atuação grandes. Né? Então, eu digo, nunca é gasto, é investimento. Né? Eu estou investindo em profissionais que vão dar uma formação diferenciada para os meus professores. E assim vocês podem fazer lutar, né? Porque tudo é uma luta no serviço público, né? Eu trabalho desde 2014 na Universidade Federal, como intérprete, depois agora que eu sou professora há quase 3 anos aqui na universidade, e a gente sabe que tudo é uma luta, né, para conseguir alguma coisa, mas eu acho que já pode começar um movimento, assim, né, para um concurso público para professor de português como L2. Eu acho que seria bem bacana, bem interessante, porque o meu concurso foi L1, L2, né, foi os dois, assim, mas claro, para atender os surdos, assim, e um concurso ia ser ótimo, porque daí essa pessoa ela poderia até mesmo ajudar na organização de tudo isso, né? Disciplina para esse, disciplina para trabalhos acadêmicos, um básico para receber esses alunos. Eu acho que ia ser bem interessante. É a gente entender que a inclusão ela passa do macro, né? A gestão, o desenvolvimento de políticas públicas, né? A gestão com a administração superior, o MEC, né, para a criação destes cargos dentro das universidades, né, e no micro, bom planejamento do professor, né, como tu disseste, tem que ter todo este cuidado de uma pedagogia visual, de um trabalho colaborativo com o intérprete, né, de uma compreensão não capacitista com relação à pessoa surda. Eu sempre digo, o aluno ele é surdo, mas ele não tem dificuldade intelectual. Então, se tu explicares, né, de outras formas, se tu mostrares exemplos visuais, se tu mostrares, por exemplo, essa conjunção dentro de uma frase com essa marca visual, ele vai conseguir compreender, né? É a mesma coisa que eu falo com a questão dos cegos, não é porque a pessoa é cega que ela não vai aprender química, ela pode não conseguir não usar o tubo de ensaio, mas o conceito ela tem condições de aprender. Né? Claro. Pessoal, eu não sei se vocês têm questões. Eu vi que tinha uma pessoa que levantou a mão lá. Eu acho que fui eu. Depois a Maria Daiana fez um comentário da importância, né, de se ter esse trabalho colaborativo com surdos e intérpretes. Eu quero te agradecer, tá, Roger, pela tua disponibilidade de estar conosco, né, a tua calma, inclusive, até na fala, que ajudou, acho, bastante a Bruna na sua tradução. Tá? Eu só vou parar aqui a gravação.